Convido os irmãos a estenderem as suas mãos em direção ao nosso pastor. Maravilhoso Pai Celestial, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, por tudo que nós estamos fazendo aqui, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós ofertamos nossas vidas, Senhor, derramamos nossos espíritos aos Teus pés, Pai, nesse momento, Pai, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja Teu santo e bendito nome, Pai. Eu te oro também, Senhor, pelo nosso querido pastor, Pai, que ele vai trazer a Tua mensagem, Senhor, a mensagem do alto, Senhor, para os nossos corações, Senhor. Que ele venha ser o instrumento, Senhor, sempre em Tuas mãos, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o Teu pastor, o nosso pastor, Pai, o Teu servo, Senhor. Abençoe a família pastoral, Senhor, a todos os irmãos, Senhor, que estão aqui na Tua casa. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos desta igreja. Hoje nós temos os seguintes irmãos e amigos visitando a gente. Arthur, que está ali, aquele jovem adolescente. A irmã Silmara, que está ali, né? A Eloá, que está nos seus braços. Temos também a Júlia, que está do lado. E o Tiago, que está do lado da sua mãe, né? Vamos dizer para eles o que nós temos a dizer nesta noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Mais uma vez, para eles poderem voltar outra vez, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, voltem sempre. Amém. Amém. É sempre bom a gente ter um espírito de gratidão, né? Eu queria convidar você a ter esse espírito de gratidão, saber ser grato a Deus por todas as coisas. E primeiramente eu vou começar agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que a gente começa um pouco mais tarde, mas é grato a gente ver que os irmãos estão se empenhando, estão servindo ao Senhor, né? Então, quando cheguei, o irmão Ionildo, a irmã Isa, a irmã Diana, né? Quem era mais? Para não ser como o irmão Carlos, eles estavam aqui. Eu cheguei, eles ainda não tinham se arrumado. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, tentando fazer algo para Deus. Não é exatamente para o homem, mas é para Deus. Porque as pessoas, na verdade, quando fazem para Deus, elas agradam as pessoas que estão em sua volta. Elas agradam aos homens de alguma forma. Alguém vai se agradar. Mas a principal pessoa que deve ser agradada nesta noite é exatamente quem? O nosso Senhor, o nosso Deus. Ele de fato é quem deve ser aquele a quem nós devemos buscar a retidão e a gratidão. Então eu agradeço a Deus por essa equipe que está colaborando com a obra de Deus neste lugar. E também agradeço a Deus os irmãos que chegaram cedo, pacientemente, ficaram esperando, né? Então são motivos também de agradecimento também. Sabe por quê? Que você não ficou murmurando, você não ficou, né, falando nada de algo que fosse desagradar ou desmotivar a sua igreja, os seus irmãos, né? E por isso eu sou grato a Deus por você, né? Por você ter esta visão. Outra gratidão que eu queria agradecer a Deus nesse momento, começar assim já agradecendo, porque hoje é dia dos pais, né? A gente vai ter que agradecer a Deus por tanta coisa, né? Então, já agradecendo a Deus pela sua fidelidade, o seu amor, né? Para o projeto Vargem Grande, nós temos um alvo de conseguir R$2.000 mensal. E nosso Deus é bom, nós não conseguimos esse valor, mas Deus tocou ao coração das pessoas e nós hoje falta só R$50 para fechar 50% do valor, né? 50% do valor. E nós basicamente nós nem concluímos o mês, né? Claro que tem algumas pessoas da igreja que precisam ajudar. É claro que nós temos aquelas pessoas que nós temos que lançar os convites. O irmão Carlos está me devendo um, que eu acho que ele se esqueceu de novo. Então a gente tem alvos, né, para estar
estabelecendo, mas nosso Deus é tão bom. E eu digo para você, a palavra de Deus diz que o salmista, eu não sei se era um salmista, mas diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas nunca vi um justo mendigando o pão. Olha a palavra de Deus, está dizendo o justo mendigando o pão. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas recebem tudo de Deus, mas não são gratas, elas não têm um coração de doar, né? De entregar, de dar, né? E muitas vezes a gente olha assim e nós não temos. E eu fiquei olhando assim, e mesmo, gente, eu estou falando assim para vocês, mesmo pessoas que têm condições, mesmo as pessoas que têm condições, né? A gente tem pessoas que têm condições, não estou dizendo na igreja, mas eu digo que tem pessoas que têm condições de ajudar, mas elas não ajudam. E é claro que a gente não vai chegar para ela e dizer: você tem condição de ajudar e você realmente não quer ajudar. Mas tem pessoas que fazem isso com gratidão, com amor. Eu recebi sobre essa coisa do projeto de Vargem Grande, eu recebi 2 palavras assim que me motivaram ainda mais. Uma foi da Janete, ela não vai poder ajudar esse mês, mas ela disse que vai ajudar. E ela falou uma coisa assim, ela disse assim: ó, uma das coisas, pastor, é que a gente muitas vezes quer ajudar um projeto missionário, mas a gente nem conhece a pessoa que está fazendo o projeto missionário, não sabemos nem quem é ela. E aí a gente muitas vezes manda o dinheiro para lá, mas não temos nenhum relacionamento. Não sabemos se há alguma prestação, se é uma pessoa confiável ou não. E eu até botei esse áudio no grupo da igreja. E o outro foi o pastor César. Para quem não sabe quem é o pastor César, eu quando fui pastor na igreja batista da primeira igreja batista em Raposa, tem uma igreja que fica na avenida principal. E aí você vai passar na frente dessa igreja. E o César, eu digo César porque ele não era pastor nessa época. O César, ele era uma ovelha dedicada, que estava lá comigo, braço direito. E ano passado, em 2019, o irmão César se tornou pastor, foi ordenado pastor. E ele me convidou a minha esposa para a festa. Eu participei do concílio dele e nós vamos ter o nosso concílio da nossa igreja. E eu convidei o pastor César para participar desse concílio. E uma das coisas que ele disse assim: pastor, com muito prazer eu estarei contribuindo com essa obra. Sabe uma coisa que ele me disse? Ele disse assim: ó, vou lhe dizer uma coisa assim, eu vou contribuir no mínimo R$50. Ainda explicou. No mínimo R$50 significa dizer o seguinte, que o menor valor que eu posso dar é R$50. Mas eu vou poder, mesmo que eu puder dar mais, eu darei mais. Aí perguntou: onde é que eu deposito? Aí pegou no mesmo dia, ele foi e depositou R$100 na minha conta. E eu peguei o dinheiro, entreguei para o irmão Ionildo já passou para a irmã Isa, que é a tesoureira da igreja. O que eu quero dizer com vocês assim? Esse espírito de gratidão a Deus, porque Deus faz alguma coisa em sua vida. A minha pergunta para começar: você já agradeceu a Deus pelas coisas que Deus te dá? Você já agradeceu a Deus por aquilo que você tem? Muitas vezes você pede um emprego para Deus e se compromete para com Deus de ser fiel, justo e aguardar e guardar tudo aquilo que você tem aprendido de Deus. Aí esse é um convite natural que a gente muitas vezes precisa entender, que nós somos de fato servo de Deus e Deus ele almeja ter essa comunhão. Devemos ser gratos a Deus por isso. Devemos ser gratos a Deus pela sua misericórdia. Começando agora pela gratidão. Muitas pessoas que nós conhecemos hoje estão com seu pai, não estão com seu pai terreno aqui, não estão vivos, não tem mais o seu pai para dizer para ele: pai, eu te amo. Dá um abraço no seu pai, né? Um abraço aconchegante no seu pai. E olhar uma pessoa que talvez foi muito importante. Talvez você nem teve um pai, mas talvez você teve um pai que foi amigo, um pai conselheiro, um pai que participou da sua vida. E talvez naquele tempo todo que você teve, você não foi capaz de dizer para o seu pai: eu te amo.
e talvez não foi capaz de agradecer a Deus pelo pai que você tem. E é interessante a gente começar agradecendo a Deus pela bondade e a misericórdia que Ele tem. Interessante, muitas vezes a gente diz assim, meu pai, eu queria que meu pai fosse assim, mas o pai que você tem foi Deus que te deu, e você deve entender isso. Ele te deu esse pai, certo? E alguma coisa Deus quer te ensinar nessa relação, nesse convívio de pai. E muitas vezes você também vai ser um pai. Talvez você que é pai, está hoje com seu filho aqui, talvez estão com seus filhos, talvez vocês estão com seus netos, que é o meu caso. Além de estar com filho e filhas, eu estou com o meu neto que está aqui. Agradecer a Deus por essa bondade, de ter a sua família ainda na presença do Senhor, de agradecer a Deus pela riqueza da sua bondade, a preocupação que Deus tem com você. Então é interessante você agradecer a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Então é motivo de gratidão a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Ó Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente pela tua presença na minha vida. Eu sei que eu não sou digno e nem os meus irmãos são dignos, mas queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas, Pai. Nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor opera a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela tua bondade. Eu quero te agradecer, Senhor, pela minha esposa. Eu quero te agradecer pelos meus filhos. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta igreja maravilhosa, por este povo maravilhoso. Eu quero te agradecer pelos teus filhos que estão aqui. Eu quero te agradecer, meu Pai, por aqueles irmãos que ao longo desta caminhada cristã nós fomos alcançando e ganhamos em nome do Senhor Jesus. Pessoas que acreditam e que confiam em nós. Eu te peço, meu Pai, capacidade para retribuir a confiança deles de tal forma que eu seja íntegro e correto, Senhor. Me ajude, não só eu quanto meus irmãos, a sermos íntegros, corretos, justos, obedientes à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento que nós estamos tendo aqui na vida abundante. Eu te agradeço, amém. Amém. E aí você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Amém? Gênesis capítulo 22. E nós não vamos nos delongar muito no texto, mas nós queremos compartilhar com você um pouquinho desta palavra que se encontra em Gênesis capítulo 22. Vou fazer a leitura desse texto. E diz, amém? Gênesis capítulo 22. Primeiro livro da Bíblia, quem não sabe onde está, é só abrir a primeira página, a segunda, você vai ver lá, Gênesis em cima, você vai seguindo, você vai achar o capítulo 22. Gênesis 22, posso ler, amados? Amém? Alguém ainda está com misericórdia ainda? Então vamos lá. E aconteceu, amém? A palavra de Deus vai dizer. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para um holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu um lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém? Então, veja a questão de ser pai, né? A gente tem a mensagem hoje, é muito importante a gente poder compreender essa questão. Eu sou pai, vai fazer o que? 28 anos. Eu tenho a minha filha. E aí já, 28 anos, porque eu ganhei já tudo nesse período. E graças a Deus, é uma coisa muito maravilhosa. A gente ser pai, é maravilhoso demais, tá? As preocupações, o sofrimento, tudo é bom. Por mais que você olhe assim, você diz assim: eu tenho um filho, eu tenho a filha, ela me dá trabalho, não tem conserto. Mas sempre tem alguém que os filhos, eles acreditam. E que sempre deve acreditar nos filhos, chama-se os pais. Pai, a mãe, né? Então, sempre devemos dar essa oportunidade para os nossos filhos. A grande diferença de alguém que é pai e de alguém que não é o pai, é que o pai, ele sempre vai dar oportunidade aos seus filhos. Ele sempre vai estar aberto para dar uma oportunidade. Embora ele possa repreender, ele possa falar, ele possa dizer qualquer coisa, mas ele sempre vai dar oportunidade para os seus filhos, porque ele ama os seus filhos. Esse texto que nós estamos nos deparando, ele é interessante porque ele faz duas relações de ensino para a gente. Uma relação é entre o Pai Celestial e o Filho terreno, que é Abraão, e a outra relação é a relação entre o pai terreno e um filho terreno. Entendeu? Então você tem uma relação que é uma relação que, ao mesmo tempo, essas relações elas têm que andarem e se coadunarem, elas têm que estarem ajustadas. Então, o que nós temos nesta relação? Nós temos alguém que Deus faz uma promessa, que no caso é Abraão, e que Abraão seria bendita todas as famílias da terra, e que Abraão seria o que? Abençoado, e que Deus iria multiplicar a descendência de Abraão. E aí você tem, Deus dá a Abraão um filho. Mas sempre é importante que a gente perceba que Deus, ele sempre vai requerer da nossa parte, e é ele como pai, ele vai requerer da nossa parte obediência. É interessante que a gente perceba isso. É algo que Deus quer de seus filhos terrenos. É algo que Deus vai exigir deles. Deus faz um convite a Abraão, que ele fosse levar o seu filho a sacrifício, fosse levar o seu filho para morrer. E é interessante que Deus faz essa promessa a Abraão, faz esse pedido a Abraão, não é nem uma promessa, mas é algo que Deus já deixa claro que Ele mesmo é que vai cumprir essa promessa, entendeu? Mas Ele quer saber daqueles que são seus servos, Ele quer saber que ele tem uma postura de obediência. Isso em todas as áreas.
Muitas vezes a gente cobra dos nossos filhos obediência, mas nós não olhamos a nossa relação para com Deus. Somos totalmente desobedientes para com Deus. Pedimos para os nossos filhos: não faça isso, não faça aquilo. Mas se eles fizerem, a gente vai ficar profundamente chateado e irritado, porque nossos filhos, se não fizeram aquilo que a gente requereu deles. Por outro lado, Deus que está lá em cima e nós continuamos sendo desobedientes. É como se parecesse que nós não tivéssemos que prestar contas com ninguém. Então nós estamos livres para errar, nós estamos livres para fazer o que nós bem quisermos, mas nossos filhos não. Estão sujeitos a nós, a obedecer a nossa palavra, a sujeitar ao nosso comando. Se ele não obedecer os nossos comandos, ele com certeza não estará tranquilo, porque ele tem que obedecer os nossos comandos. E aí nós vamos citar algumas coisas que nós vamos ver assim dentro da palavra de Deus. Deus pede muita coisa: não minta, né? E a gente pede para os nossos filhos: não minta. Deus pede para a gente ser fiéis, e a gente pede para os nossos filhos serem fiéis, né? Aí a relação é a mesma. O que nós muitas vezes pedimos aos nossos filhos, Deus muitas vezes está pedindo para quem? Para nós. Deus está pedindo para nós, e a relação ela se dá do mesmo âmbito. Isaac é levado por Abraão até o lugar do sacrifício. Olha como é interessante essa relação aí. Isaac vai até o local do sacrifício, mas aí Isaac vai perguntando. Acho que interessante, Isaac tem consciência tranquila das coisas. Imagine seu pai amarrando ele para sacrificar. Como é que, se fosse na conjuntura atual, os nossos filhos iam dizer: sou marginal, uso droga. Por quê? Porque meu pai me amarrou e me botou em cima de uma tábua para me sacrificar. Não é? Se fosse a conjuntura atual, seria esse o padrão. Entendeu? Mas veja que a relação de Abraão para com Deus foi tão correta que, em vez de gerar esse sentimento em Isaac, gerou em Isaac o sentimento de obediência a esse Deus do seu pai. Entendeu o que eu estou falando? Em vez de seguir a um outro Deus, ele seguiu o mesmo Deus de seu pai. Ele viu a relação, como Deus agiu. Então, estava lá: cadê o cordeiro? Uma outra coisa que eu quero que você perceba é que Deus, ele olha para os seus filhos, né? Ele olha para os seus filhos com amor. Aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó: vocês sendo maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos? Imagine Deus, né? Você já viu essa passagem, não já? Jesus falando em filme, na própria Bíblia, ele dizendo: olha, se vocês que são maus e os filhos de vocês pedem pão, e vocês não pegam uma pedra e dão para os filhos de vocês dão pão, ou então pegam uma serpente e botam lá para os filhos de vocês comerem, vocês não vão fazer um negócio desse. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, imagine o Deus que está nos céus. Ele saberá dar muito mais coisas boas para os seus filhos. Então, amados, essa relação de pai, ela é uma relação de confiança. Ela é uma relação que a gente precisa entender. É uma relação de confiança. Olha, Abraão teve tanta confiança em Deus que eu não sei se no lugar de Abraão teria levado meu filho para sacrificar. Eu não sei se você teria coragem de levar seu filho para sacrificar. Ou você dizer assim: não, esse Deus, eu não vou fazer, que isso é coisa da minha mente, levar um filho para sacrificar. Mas sabe, nem tudo que Deus pede para a gente, na verdade, Ele está querendo que a gente exatamente execute. Mas Ele está querendo que a gente faça o quê? Obedeça. Entendeu? É diferente de executar e de obedecer. Deus queria apenas que Abraão fosse até o limite pessoal dele, dizer: eu vou fazer exatamente o que Deus está mandando. Agora, qual seria a confiança de Abraão nesse momento? Eu penso que Abraão talvez pensou assim: se Isaac morrer, Deus vai ressuscitá-lo. Eu penso que tenha sido isso. Mas ele não deixou de ser obediente a Deus.
ele não deixou de fazer a vontade de Deus, né? E isso é uma questão única. Preste bem atenção. Se você ouvir, preste bem atenção, alguém falando no seu ouvido, pegue o seu filho e mate, que é para o Senhor, não faça isso. Entendeu? Por que, pastor? Porque essa é uma questão única. Isso aí foi somente para Abraão, esse teste. Deus não vai fazer esse teste com outra pessoa. Mas sabe por que Deus fez esse teste com Abraão? Porque Deus estava anunciando que seu filho Jesus, ele como pai, o seu filho Jesus seria o cordeiro que morreria no lugar de Isaac. Seria o cordeiro que morreria em meu lugar. Seria o cordeiro que morreria em seu lugar. O amor de Deus, que é um amor de pai, ele não quer a sua morte. Essa relação, desde a antiguidade, Deus sempre reagiu assim. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. A macumbaria, ela usa um elemento bem parecido com o culto antigo, o sacrifício. Quer ver um exemplo? Só para vocês verem assim que eles usam isso. Por exemplo, pega uma galinha, vamos dizer, aí o ruim é porque eles pegam a coitada da galinha preta. Eles poderiam pegar a galinha branca, mas eles são tão perversos que tem que ser uma galinha preta. Aí pega a galinha preta e corta o pescoço da galinha, né? A ideia, estou colocando assim, a ideia do Velho Testamento era essa. Era de pegar um animal e morrer no lugar de quem? Do ser humano. Mas nem todas elas fazem assim. Tem sacrifícios diabólicos que matam crianças, bebês, entendeu? Algumas religiões fazem isso, mas Deus não aprova a morte dos seus filhos. Deus não quer a morte dos seus filhos. Deus quer que seus filhos sejam livres para obedecer. Isaac é exatamente esse exemplo. Deus estava dizendo, eu mesmo irei enviar alguém que vai morrer no meu lugar. Amor de pai. Deus é o melhor exemplo de pai que você possa ter. Jesus vai dizer assim, a ninguém chamais de pai, a não ser quem? O Deus que está no céu. Aí você diz assim para mim, pastor, então eu não posso chamar meu pai de pai? Mas ele está falando no sentido religioso, espiritual. A ninguém vocês devem chamar de pai. Entendeu? Ele está falando que esse pai sendo Deus. A ninguém chame Deus, em outras palavras, pai. Não chame o pai, a ninguém. Porque só há um. A ideia central é essa. A ideia central é de que você não deve estar chamando ninguém. Eu conheço algumas igrejas por aí que os apóstolos são chamados de pai. E as ovelhas da igreja entram na igreja e dizem, papai. Então você teria, por exemplo, é como se eu fosse um apóstolo, que não sou. Aí lá vem a irmã Sandra, papai. A irmã Sandra diz, Deus o livre. Eu já falei logo a irmã Sandra, que a irmã Sandra já está sorrindo, dizendo, nessa nunca, né? Então, papai, por quê? Não existe isso. É isso que Jesus está falando. É que nós não devemos chamar ninguém de pai. Pai só temos um, que é aquele que está no céu. Mas na terra, gente, nós temos uma linhagem que nós chamamos de pai. Entendeu? E meu pai sanguíneo, eu chamo meu pai sanguíneo, aquele que nasceu meu pai, ou aquele que me criou, ou aquele que assumiu uma postura de pai. Ou aquele que, muitas vezes, tem gente que, por exemplo, tem um tio, ele não tem pai, ele vai lá e chama um tio de pai. Ou alguém que foi muito importante na vida dele, ele foi lá e chamou de pai. Ele não está falando disso, mas ele está falando no sentido espiritual lá. Então é interessante a gente poder perceber que nós temos necessidade de pai. Nós temos a necessidade de pai, de termos o nosso pai. Quem tem pai aqui vivo ainda? Levante a sua mão. Graças a Deus, quase toda a igreja. Só não a irmã Isa, eu, a irmã Idendê. A irmã não tem mais não, né? O demais, a irmã Ivonete tem, né? Também não tem não, né? A irmã Cristiane tem.
Então glorifique o nome de Deus pela existência do seu pai. De dizer para ele, eu te amo, meu pai. Sabe? É interessante você perceber a importância dessas pessoas na sua vida. Talvez o seu pai não sabe dizer para você com a boca, com os lábios, eu te amo. Eu sou traumático, pastor. Por quê, meu irmão? Porque eu nunca ouvi meu pai dizendo eu te amo. Entendeu? Talvez seu pai aprendeu assim. Talvez seu pai viveu um outro modelo. Então é difícil você mudar o seu pai. Mas você pode dizer para o seu pai, eu te amo, papai. Entendeu? Deixa eu dizer um negócio para vocês, assim. Eu tenho uma experiência particular minha. Do meu relacionamento com meu pai. É interessante que meu pai, ele com medo da gente se transformar em grandes marginais na época de... Hein? Em vez de ser grandes marginais, isso aí tá com molecagem aí. Aí o que meu pai fazia? Ele era delegado de polícia, irmão. E aí ele não abria os dentes pra gente. A gente não tinha liberdade de fazer nada, qualquer coisa. Então dizia, lá vem papai, toma. Chegava papai, a gente era um santo. Se acontecer alguma coisa na rua, eu me lembro de uma situação que eu passei menino. Aí eu cheguei, fui comprar no comércio, o cara me deu o troco errado. Aí eu olhei assim pro troco errado e eu saí correndo de vez e vim embora. Cheguei em casa com o troco. Aí alguns ali se lembraram ali dessas artimanhas. Aí eu cheguei em casa. Aí o homem, acho que lá percebeu que eu tinha ficado com o troco, voltou até a minha casa. E chegou, aí falou pra minha mãe. E minha mãe foi, procurou as coisas. Aí lá e disse, pode devolver. Eu peguei e devolvi o troco errado pro cara lá, pro moço lá. Aí minha mãe disse, quando teu pai chegar, eu vou falar pro teu pai. Eita, a choradeira foi desde cedo. A choradeira foi aquela manhã. Meu pai chegou de noite, eu acho, nesse dia aí. E eu o tempo todo, quis agradar a mamãe, não deixava fazer nada, tudo. Eu estava lá querendo agradar a mamãe para que a papai não soubesse dessa coisa. Mas mãe sempre é boa, né? Elas nunca contam. As mães são uma maravilha. Minha mãe não contou, mas eu imagino que se tivesse contado, a taca teria sido grande, violenta e tal. Então minha mãe não contou, mas conversou. Se fizer de novo, eu vou contar. E aí, graças a Deus, nós não fizemos mais. Mas assim, ele tinha esse pavor, ele tinha esse medo, certo? E